sequestro da amígdala cerebral. Agora que entendemos, que resgatamos um pouco na nossa memória a essência da inteligência emocional, vamos falar sobre essa pequenina. Aqui no livro nós dizemos que ela se assemelha a uma pequena amêndoa. Por que eu pedi para que vocês tragam? Para que vocês saibam que já tem, as que têm o meu último livro, já tem. Então, eu quero... Nossa, hoje está só com resgate. É porque sequestro, eu acho que ficou gravado o resgate. Eu quero, a partir da 24, ver com vocês como vocês já haviam mantido contato aqui com a nossa amiguinha amígdala cerebral. Aqui nós iniciamos dizendo que no nosso cérebro há uma pequena estrutura, importante estrutura, desde os tempos das cavernas, que é a amígdala, responsável por fuga ou luta. E nos momentos de sufoco, quando isso acontece, a amígdala tem o poder de tirar toda a autonomia da nossa razão e domina. Mas vamos ver como isso acontece em detalhes. Assim que uma mensagem é detectada ou interpretada no nosso cérebro como uma ameaça, cabe à amígdala nos colocar na defesa ou no ataque. Trata-se de reação emocional imediata, é o pavio curto, imediata e desproporcional em relação ao que aconteceu. Vamos entender isso. Desproporcional nos dias de hoje. Porque lá, quando tudo isso começou a existir, quando o nosso cérebro foi divinamente desenvolvido, essa pequena estrutura garantia a nossa vida. Então, eu convido vocês a colocar um dedo aqui na fronte e outro bem atrás. É como se os dois dedos se encontrassem, Ivânia, no centro do nosso cérebro, aqui na figura. Pode dar a impressão que ela está aqui, mas é entrando aqui, entrando na base do crânio, quando os dois dedos se encontrarem lá dentro, é onde essa estrutura, muito bem protegida, ela tem uma função primordial, muito importante, é lá que ela está alojada. Então, aqui diz que qualquer mensagem passa pelo crivo dela, para saber se estamos em perigo. Dá uma olhadinha no seu microfone, querida líder diamante. Para saber se estamos em perigo, tudo passa pela leitura dessa pequenina amêndoa, dessa pequenina estrutura. E ela toma a frente. Quando dizemos sequestro, é porque a razão fica localizada com... Gente, eu sempre fui apaixonada por entender o nosso cérebro. Sempre. De longa data, eu queria entender como tudo funcionava. Observem que, com todos os últimos estudos, pensava-se que ela fosse desnecessária. Chegaram a extrair essa pequena estrutura, quando, na verdade, ela é responsável pela nossa sobrevivência. Os estudos têm demonstrado que a razão ocupa esta parte. Vamos chamar de testa, mas que, na verdade, é conhecida como lóbulo central, onde é a área frontal do córtex. É o córtex pré-frontal. É onde está a nossa razão. E ela, do tamanhozinho, deleta a razão, segundo o Dr. Daniel Goleman, por, no máximo, 6 segundos. Então, há uma teoria que, se nós conseguirmos não reagir de pronto, não reagir no impulso, se nós nos dermos alguns segundos, a razão retoma o comando. E por que isso acontece? Quando isso acontece? Acabei de dizer que lá na antiguidade, para lá da antiguidade, os homens das cavernas, eles tinham, diante de um perigo, duas reações: lutar ou fugir. Não existe mais isso nos nossos tempos. Hoje, os perigos são outros, mas se nós provocarmos a descarga de adrenalina provocada pelo leão que poderia te atacar, lá na época das cavernas, se provocarmos no nosso organismo a mesma reação, ativa a amígdala,
sequestra a razão. Mas, Márcia, são só 6 segundos. Suficientes para muitos estragos. 6 segundos que uma decisão tomada pode marcar uma vida. Pode significar cadeia. Digamos que num ato impensado, você dispare uma arma, atinja outra pessoa, ou, de alguma outra forma, ataque. Machuque uma outra pessoa. Então, 6 segundos são mais que suficientes para modificar uma história. Diante disso, atualmente, a glândula, alguns chamam de glândula, mas o correto é a estrutura amígdala cerebral, é uma das partes mais estudadas pela neurociência no nosso cérebro. Só para mostrar para vocês onde está, a amígdala fica na parte interior do lóbulo temporal medial. Estou lá na 25. Vocês têm, junto com o hipocampo, o hipotálamo e o córtex órbito-frontal. Este conjunto é conhecido como sistema límbico. É a parte mais antiga, que menos evoluiu no nosso cérebro. Sim, porque se observarmos, o homem da caverna praticamente não tinha testa. Era mais achatado aqui. Foram as nossas experiências, de lá para cá, que foi revelando esta parte aqui conhecida como testa, e que lá no início não tinha. Podem observar como é mais achatado. Agora, virando aqui um pouquinho, hoje, um evento, não tem leão correndo atrás da gente, mas tem outros tipos de desafios, como, por exemplo, um evento provocado por um grande agente de estresse, como, por exemplo, uma calorada discussão, embora em tese não coloque a nossa vida em perigo, traz a mesma reação. Adrenalina, cortisol inundam o nosso corpo, a parte cerebral, a ponto de provocar, horas após esse ocorrido, o conhecido como ressaca emocional. Não sei se vocês já sentiram, mas eu tenho plena consciência de quantas vezes eu senti a tal da ressaca emocional. E não é só momentos de estresse, é também momento de muita alegria, como foi o casamento da filha. 2, 3 dias depois, eu precisava descansar, doía o corpo todo, é aquela coisa da ressaca. Ressaca de gripe, ressaca de bebida eu nunca tive, mas de gripe já tive muitas, que dói o corpo ainda, e você já está livre de alguns sintomas, mas não desse.